Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida genial aqui da oitava rodada do Tata Steel Masters 2019. Mais uma do Masters, eu não me aguento aqui, essa partida do Anand foi simplesmente brilhante. Eu sou um grande admirador do xadrez do Anand, do indiano Anand. Eu acho um xadrez bem tático, bem criativo. E aqui, bom, não tenho o que falar, né? O Anand está encarando só o Mamedyarov, o lenhador, né? Um jogador super agressivo do Azerbaijão. E então a gente tem duas feras aqui, né, no tabuleiro. E vamos dar uma olhada nessa partida que é coisa boa. Aqui o Anand está de brancas e ele começa com E4. Temos C6, a defesa Caro-Kann. D4, D5, E5 e aqui C5 pelo Mamedyarov. D toma C5, E6. A gente cai numa quase que francesa, né, parecida também. Cavalo aqui em F3 foi jogado. Bispo toma aqui em C5. A3, cavalo em E7. Bispo D3, cavalo G6. Roque, cavalo bem D2. Então ambos aí desenvolvendo, cavalo C6. E aqui B4 pelo Anand. O bispo está atacado, bispo B6. E aqui ele vai para uma ideia interessante. Com o bispo toma em G6, né? Então era muita pressão realmente aqui em E5. O bispo G6 elimina uma peça muito forte aqui, né? Vamos voltar aqui. Esse cavalo aqui ele é muito forte, né? Além dele estar atacando aqui em E5, ele também tem casas como F4. É um cavalo bastante incômodo. Então o bispo toma G6, se eliminando aí desse cavalo. F toma G6, cavalo B3. Desculpem. Bispo D7, torre E1. Então, colocando a torre aí numa boa casa, adicionando uma defesa em E5. A5 foi jogado, tentando aí destruir os peões na ala da dama. B5, atacando o cavalo. Cavalo em E7, A4. E agora essa estruturinha bastante sólida. É claro que a casa B4 ficou enfraquecida, mas o cavalo não tem muito como chegar lá. Não tem muito como as pretas se aproveitarem aqui dessa fraqueza de B4 por enquanto. Sem contar que ainda tem o peão de C2. Em último caso ele pode vir para C3, né? Então A4 justificado aí, defendendo o peão de B5. Torre C8 foi jogado. Bispo em E3 oferecendo a troca aí dos bispos. Então o Anand se livrando aí das peças muito fortes do lenhador, né? Espertamente se livrando das peças mais fortes do lenhador. Aquele cavalo de G6 e agora o bispo de B6. Bispo toma E3, torre toma E3. Cavalo em F5, um cavalo muito bem colocado, atacando a torre. Torre D3 e aqui começa a ser uma posição que o Anand provavelmente começa a gostar, né? Possibilidades táticas começam a se desenhar aí no tabuleiro. G5, já ameaçando uma expansão aqui com G4, Anand não deixa, H3. E aqui, um lance talvez impreciso, talvez um pouco calmo demais aqui do lenhador. O lance B6, tá bom? Esse lance não é muito ambicioso, não é muito do estilo do lenhador, né? Aqui, provavelmente o lenhador seria mais a cara dele, um lance como H5, né? Tentando algum contra-ataque aí, um ataque, né? No caso, na ala aí do rei, né? Aproveitando aí que o centro tá estável e tudo mais. Faria bastante sentido um lance como esse, seria provavelmente a cara aí do lenhador e provavelmente levaria para um jogo melhor, né? As pretas têm que criar oportunidades. Mas por algum motivo na partida, o Mamedyarov resolveu jogar o lance B6 e aqui o Anand gostou muito, porque é a cara dele a posição como essa. Ele continua aqui com o lance C4, muito bacana. Aqui ele está aproveitando-se aí de um tema tático, né? Se por acaso o peão toma, simplesmente torre toma aqui o bispo, né? Com ataque sobre a dama. E depois de dama E8, por exemplo, simplesmente cavalo C1, né? E aí ganharia uma peça. Então depois de C4, o lenhador não capturou, claro, capturou com a torre, né? A torre também pode capturar. E aí você fala, mas por que o Anand fez isso, né? Se você quiser dar pausa e encontrar a continuação do Anand, por que ele fez isso? E por que é a posição bem do estilo do Anand, é que ele foi construindo aí. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance, a continuação bacana. Que foi o lance torre toma aqui em D5, né? Muito bacana. Recuperando o peão, né? Jogou C4, perdeu um peão aqui, já de cara recuperou um peão, mas fazendo uma pressão enorme aqui em D7. Esse bispo está atacado duas vezes pela torre e pela dama, né? A dama, o bispo está cravado, né? Se não perde a dama, as pretas têm que fazer alguma coisa. Bom, não dá para capturar, né? Aqui o Anand fica muito bem depois de dama D5, cheque, atacando a torre também.
Não dá para cobrir com o bispo, né, defendendo, que seria uma boa, mas ele não tem ninguém proteger, não teria ninguém protegendo ele aqui em E6. Então rei H8, dama toma aqui em C4, seria uma posição completamente vencedora aí pro Anand, né? Então depois de torre toma D5, não capturando a torre, mas torre F7, então defendendo o bispo. E a partida seguiu com torre D3, G4, e aqui cavalo de F em D2, atacando a torre. A torre está atacada, a torre B4, H toma G4, e aqui cavalo em E7 foi jogado, abrindo aqui também possibilidades para a torre poder jogar, mirando a casa D5, cavalo em F3, cavalo D5, cavalo aqui de B em D4, e aqui o lance torre F4, e aqui o Anand continua de uma forma simples, mais brilhante aqui, com o lance cavalo aqui em C2, né? Um lance simples, mas ele é brilhante e a gente já vai ver por quê. Bom, essa torre está atacada, e aqui então essa torre torre de B foi para E4, e aqui a continuação então do Anand. Se você até quiser encontrar esse lance muito bacana, né? Essa torre e essa dama aí brilharam nessa partida, né? A torre e a dama aqui fizeram uma dupla infalível nessa partida. Tá muito bonito de ver essas duas peças jogando aí, uma ajudando a outra e fazendo a rapa. O lance jogado aqui pelo Anand foi o lance torre toma em D5, e depois de E toma em D5, dama toma D5, cheque. O lenhador abandonou no lance 29 contra o Anand, olha que bacana, né? O Anand então assumiu a segunda colocação aí do torneio, em primeiro lugar está o Magnus Carlsen. Por que ele abandonou? Olha só que legal, né? Essas duas torres estão escravas, né? Uma defendendo a outra, ou seja, essa torre não pode... Bom, antes de mais nada, o rei está em xeque, né? Vamos dizer aqui que rei venha para F8. Simplesmente torre D1, né? Agora a dama e a torre atacando aqui em D7, o bispo não pode sair, tá cravado, né? E a torre não pode voltar para defender, né? A torre gostaria de defender, mas ela está escrava defendendo a irmã dela aqui, ó, a irmã gêmea, né? Então não dá realmente para defender uma posição como essa. Né? Não adianta você querer encostar com o rei também, não dá, né? Vou defender aqui com o rei. Dama D6, cheque, rei E8, por exemplo. Simplesmente E6. E já é uma posição vencedora, né? Torre toma E6, dama toma em F4, tá? Então aqui depois de... cadê? Dama toma em D5, cheque, o lenhador abandonou por conta disso. Não tem defesa, né? A gente viu aqui, ó, vocês podem... Vamos ver outro lance, ó. Aqui não tem realmente, ó. Dama E7, dama toma D7, dama toma D7. Torre toma D7, torre toma G4, né? Já é uma posição vencedora, né? 2 cavalos são melhores do que uma torre. Aqui a gente tem 5 peões contra 4, né? Pode jogar aqui o cavalo de C, aqui em D4, um cavalo protegendo o outro e protegendo o peão, né? E aqui essas torres não vão fazer muita coisa, né? Torre G6, ó, G3, e por aí vai, né? Um final com certeza vencedor aqui pro Anand, ó, rei E8, ó, torre B7. Seria um jogo gostoso e fácil para o Anand jogar e vencer esse final, tá? Aqui, ó, rei D8, ó, cavalo C6 já bloqueando aqui, né? Rei C8, ó, começa a cair peão, né? Não dá para o lenhador jogar isso contra o Anand justificando aí que foi um dos campeões mundiais, né? Assim como o Magnus Carlsen é atualmente, o Anand já teve o seu reinado, e aí tá aí na luta com 50 anos de idade, quase, se eu não me engano 49 ou 50, e aí em segundo lugar no torneio, muito bacana, uma partida brilhante, esmagou realmente o lenhador em 29 lances. Espero que vocês tenham gostado da partida, eu gostei muito, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!